sobre a patogenia da toxoplasmose, ou seja, o que o T. o que Toxoplasma gondii, provoca no nosso corpo, que faz com que a gente fique doente, né. Então vamos lá, então nós podemos ter 2 tipos de toxoplasmose, a toxoplasmose transplacentária ou pré-natal, e a toxoplasmose adquirida ou toxoplasmose pós-natal. Então, a primeira nós adquirimos, quando o bebê está na barriga da mãe, é a forma mais grave da doença. A gestante, ela tem que estar na fase aguda da doença para geralmente transmitir isso, ou até uma gestante que esteja em fase crônica, né, apenas com cisto nos tecidos, e de repente ela tem uma imunodepressão muito acentuada, isso leva à reativação da doença. E a toxoplasmose adquirida ou pós-natal é aquela uma que você adquire ao longo da sua vida, quando você ingeriu um oocisto, ou quando você ingeriu uma carne contaminada, ou às vezes até os taquizoídos. É, bom, então vamos falar um pouquinho da primeira, tá, que é muito importante e muito perigosa, que é a toxoplasmose transplacentária ou toxoplasmose pré-natal. Para que ocorra a toxoplasmose, transplacentária ou pré-natal, é o que nós falamos, ou a gestante tem que estar na fase aguda da doença, porque na fase aguda eu tenho vários taquizoídos circulando no sangue, dessa forma eles chegam até a placenta, e acabam contaminando o bebê. Ou eu tenho uma gestante que tem a fase crônica da doença, eu já tenho, esses cistos nos tecidos dessa gestante e, de repente, ela tem que sofrer uma imunodepressão muito severa, muito grave, muito acentuada, isso gera a reativação da doença. Porque os bradizoítos no cisto, lá no tecido dessa gestante, eles vão romper o cisto e vão infectar novas células e vão dar continuidade. Só que a gente sabe que durante o ciclo da toxoplasmose, a gente tem as formas parasitárias que acabam atingindo a corrente sanguínea. Então, dessa forma também pode chegar até o bebê. 10% das infecções, adquiridas dessa forma, né, dessa toxoplasmose transplacentária ou pré-natal, leva à morte da criança, então é algo muito grave, mesmo sendo uma porcentagem pequena, né, mas quando se trata de algo, pré-natal, transplacentário, que dá para evitar até mesmo com tratamento, a gente fala que é algo muito grave, muito sério. Para a criança, quais as consequências? Depende muito. O que que depende? Do tempo de gestação que essa mãe tá, da quantidade de taxoídos que chegaram até essa criança, se é uma cepa virulenta de T-Gond, dos anticorpos, se a mãe tem anticorpos contra, toxoplasmose, se ela conseguiu mandar para a criança os anticorpos, que também auxiliam bastante, né, anticorpos são proteínas de defesa contra determinadas doenças. Então tudo isso, a gente tem que levar em consideração para saber o que que a criança vai ter. Geralmente, as crianças elas apresentam uma síndrome que a gente chama de síndrome de Sabin. O que que é isso? 90% dessas crianças que possuem, toxoplasmose congênita, toxoplasmose transplacentária, 90% vão ter carioretinite, que é uma lesão da retina e da coroide, né, então alterações a nível de visão, os olhos são atingidos. 69% tem calcificação cerebral, 60% tem retardamento psicomotor, perturbações neurológicas também, 50% alterações do volume craniano, podendo levar a micro ou a macrocefalia, depende do indivíduo, porque depende daqueles fatores que nós falamos no slide anterior. A toxoplasmose, ela pode levar a lesões fatais, e essas lesões, elas vão variar de acordo com o tempo de gestação que essa mulher encontra, do tempo de, desenvolvimento que a criança encontra na barriga da mãe. Então podem ser lesões que não vão comprometer muita coisa da criança, até mesmo lesões que levam à morte. Geralmente no primeiro trimestre, se a mãe adquirir toxoplasmose no primeiro trimestre, geralmente ocorre o aborto. No segundo trimestre da gestação, pode ter o aborto e pode ter o nascimento prematuro. Essas crianças que chegam a nascer podem ser crianças normais, sem nenhuma sequela, ou com algumas anomalias graves, como a síndrome de Sebi que a gente falou, no slide anterior. Se a infecção da mãe ocorrer no terceiro trimestre de gestação,
A criança pode nascer normal, sem consequência nenhuma, e pode apresentar evidências da doença semanas ou até meses após o parto. Então, geralmente, depois que ela nasce, ela apresenta comprometimento de gânglios, ou seja, os linfonodos, né? Esse comprometimento ganglionar, ele é algo generalizado, não é algo localizado no pescoço, por exemplo, é algo por todo o corpo. Aumento de baço de fígado, hepatosplenomegalia, edemas, miocardite, anemia, trombocitopenia e as lesões oculares, que são as mais comuns, e as lesões patognomônicas da toxoplasmose. A gente associa muito toxoplasmose com gestação, com gato e com visão, né? Por que que a gente associa com gato? Com gato nós já falamos porque o gato é o hospedeiro definitivo no ciclo. Gestação, porque é muito fácil a gestante transmitir para a criança, isso pode levar ao aborto ou até mesmo algumas anomalias. E as lesões oculares são patognomônicas da toxoplasmose, lembrando que patognomônico indica característica específica, né, disso, e a gente vai ver como que é essa lesão e como e o porquê que ela ocorre. Então, para ocorrer a lesão ocular, eu tenho os taquizoídos lá na criança, tá, lá no bebê, e esses taquizoítos, eles chegam até a região do coroide e da retina da criança, pode ser em um olhinho só ou nos 2 olhinhos. Nesses olhos, vai ocorrer a inflamação e a degeneração desse tecido ocular, então a gente começa a ter o comprometimento ali, ó, do coroide, comprometimento da retina, então eu tenho uma alteração a nível de fundo dos olhos, né, ocorre no fundo dos olhos, e o exame oftalmológico dessa criança, até mesmo do adulto, né, que tiver essa toxoplasmose nessa região dos olhos, vai ser observado um foco em forma de roseta ou em forma de roda de carroça, que é essa lesão aqui, ó, é uma lesão bem definida, uma lesão que vai apresentar pontos hemorrágicos, pontos necróticos, mas ela é bem característica de infecção pelo T-Gond. Essa infecção da retina, né, ela pode apresentar sintomas, como dificuldade de enxergar, alteração de visão, e por que que ela ocorre? O que está acontecendo ali? O que que gerou essa lesão? Essa lesão está cheia de cisto. Os taquizoítos, eles formam cistos nessa região dos olhos, é uma região completamente vascularizada, dá até para ver os vasos sanguíneos na imagem, e esses taquizoítos, eles se sentem ameaçados pelo sistema imunológico e eles, acabam se encistando. Então aqui eu tenho a criança, o cisto, né, sendo formado na região da retina, por exemplo. No adulto, isso pode, reativar. Então esse cisto ali, esse foco em forma de roseta, por exemplo, ele fica em estado latente, ou seja, multiplicação muito baixa, metabolismo muito baixo, só que existem estruturas parasitárias vivas nessa região. E aí, em um adulto, por exemplo, em que a imunidade cai, eu posso ter o rompimento desse cisto e a liberação dessas estruturas parasitárias. Então, eu posso aumentar essa lesão. E quanto mais eu aumento a lesão, mais dificuldade de enxergar eu vou ter. Bom, a toxoplasmose adquirida ou pós-natal, ou seja, aqueles casos em que a gente não recebe da mãe, né, o T-Gond, são casos que ao longo da vida você vai entrar em contato e você vai ter a doença. Então eu posso ter casos benignos e até mesmo casos gravíssimos, que são mais raros, que levam à morte do indivíduo. Tudo vai depender da localização e do tipo de tecido que esse parasito ele vai acometer, que a gente vai encontrar ele. Então, na toxoplasmose adquirida, eu posso ter toxoplasmose adquirida do tipo ganglionar ou febril aguda, toxoplasmose adquirida do tipo ocular. Essa do tipo ocular, gente, vai ser o mesmo esquema, a mesma fisiopatologia que nós explicamos no slide anterior, tá? Então, tanto para criança ou para adulto, a história é a mesma quando se trata de toxoplasmose ocular. Posso ter toxoplasmose adquirida cerebroespinal ou meningoencefálica, posso ter toxoplasmose adquirida do tipo generalizada, posso ter toxoplasmose adquirida do tipo cutânea ou exantemática. Então, como que é cada um? Uma característica de cada um. A toxoplasmose adquirida do tipo ganglionar ou fibril, eu vou ter aumento dos linfonodos, igual a gente consegue ver nas fotos, então o moço ali que tá com o pescoço, tá de costa, né,
a gente vê um caroço no pescoço dele, é um aumento de linfonodo, é um aumento de gânglio. O que está de lado também é possível visualizar uma elevação, né, um aumento desses gânglios. Geralmente, é a forma mais frequente de toxoplasmose adquirida. É uma doença, nesse caso, ela tem caráter crônico e benigno, só que ocorre o comprometimento desses gânglios e febre alta. O paciente, além desses gânglios aumentados, ele também vai apresentar febre altíssima. E ela pode levar a complicações oculares, né? Então, ela está no gânglio, ela pode chegar até na região da retina, por exemplo, e formar aquela roda de carroça que a gente viu, tá? Toda aquela fisiopatologia que a gente viu no slide anterior. A toxoplasmose ocular adquirida do tipo ocular é quando os taquizoítos, eles invadem o sangue, lá durante o ciclo biológico, eles vão formar o vacúolo parasitófago nos monócitos, vão romper esse vacúolo, vão acometer outros tecidos, ou seja, esses taquizoítos, eles chegam até a retina. Na retina, eles acabam se transformando em cistos, só que em algum dia, dependendo do estado de imunidade do paciente, esse cisto ele pode reativar. E se ele reativar, o indivíduo ele vai ficando cada vez mais cego, né? Então, a figura ali de baixo, a gente consegue observar uma lesão provocada na retina devido ao toxoplasma gondii. Então, é uma lesão que eu tenho coagulação, pontos de coagulação, eu tenho pontos de necrose, eu tenho pontos inflamatórios. Isso é muito comum na toxoplasmose ocular, e ela é uma lesão bem definida, né? E se isso reativar, essa lesão tende a aumentar, o que acaba sendo algo muito ruim para o hospedeiro. Toxoplasmose cerebroespinhal ou meningoencefálica. Geralmente, esse tipo ela é observada em pacientes imunocomprometidos. Ocorre nesse paciente a reativação dos cistos e essas formas parasitárias, né, os bradizoítos que vão ser liberados dos cistos, eles chegam até a região do cérebro, por exemplo, a região das meninges também, invade células nervosas e o indivíduo passa a ter cefaleia, febre, paralisia de membros, dificuldade de coordenação motora, confusão mental, convulsões e pode levar até a morte, mas é casos específicos para imunocomprometidos. A forma da toxoplasmose adquirida do tipo generalizada ou toxoplasmose adquirida do tipo cutânea ou exantemática são formas raras, só que geralmente estão ligadas à morte do indivíduo. Geralmente, essas formas raras, elas acabam levando à morte do indivíduo. A forma cutânea ou exantemática está mais relacionada à criança, que possui algum tipo de comprometimento do sistema imunológico.